Se alguém perguntasse o que é que eu fiz na primeira temporada de vídeos da série Sinapses, a resposta talvez fosse uma bagunça, porque os vídeos não parecem conectados uns com os outros. Eles parecem meio bagunçados mesmo. Um vai para um lado, outro vai para outro. Uma zona, né? Então, talvez seja o caso de eu agora dar uma esclarecida, né, a respeito do que é que nós estamos fazendo no conjunto, não é? A primeira coisa a observar é a seguinte: se a gente olhar para um cérebro com as suas sinapses eletroquímicas funcionando, a imagem que a gente vai ter é de uma coisa bagunçada mesmo, né? São raios elétricos indo para lá e para cá, explodindo aqui e ali para todos os lados. Não tem uma coisa que pareça ordenada, estruturada, mas nós sabemos que no fundo isso acaba gerando uma coisa estruturada num segundo nível, que é o nosso pensamento. Uma bagunça da qual emerge uma coisa estruturada, que é o nosso pensamento, estruturado em forma de linguagem, palavras, imagens, gestos, tudo transformado em signo e codificado. Da mesma maneira, os vídeos parecem bagunçados, mas é uma bagunça fértil. Vai emergindo dela uma coisa estruturada aos poucos, que vai se entendendo o que é. As coisas vão se juntando e vão fazendo sentido cada vez mais. Se os elementos em jogo nesses vídeos fossem infinitos, a coisa talvez não se estruturasse nunca, o que aliás também não teria nada de ruim. Mas os elementos não são infinitos. Pelo menos os principais são elementos limitados. Nós temos um certo conjunto de personagens, nós temos duas grandes áreas de pesquisa, a filosofia e a mitologia. Então, as coisas aos poucos vão se repetindo em torno disso tudo, desses personagens centrais e dessas duas grandes áreas, e vão tomando uma certa forma, vão se ajeitando, digamos assim. Isso não quer dizer que não continue aberto um certo espaço de caos criativo, de caos produtivo. Há um espaço para isso que vai permanecer sempre aberto nesses vídeos. Uma pequena margem de caoticidade é sempre algo muito bem-vindo quando nós estamos tentando fazer uma coisa criativa. Eu diria até inclusive uma margem não tão pequena assim. Então, só para deixar isso aqui com toda clareza, temos vídeos em que eu apresento personagens. Começou a achar que é um detetive melhor que o Sherlock Holmes. A realidade toda ao meu redor começa a se tornar um pouco transparente quando eu começo a pensar em filosofia. Parece que por detrás dela existem redes de pensamentos. E por detrás dessas redes existem pessoas que pensaram nessas redes de pensamento. E se eu caminhar em direção a essas pessoas, atravessando essa pele transparente da realidade, aí atravessando essa rede de pensamentos, eu me materializo, eu renasço naquela outra época, naquele outro lugar, ao lado daquele filósofo, e me torno capaz de compreendê-lo. Agora, é que ele é um personagem ligado a dois extremos da existência humana. Ele é um personagem muito ligado à natureza e é um personagem muito ligado à tecnologia. Temos vídeos em que eu falo sobre as minhas relações com a filosofia e como elas começaram. Eu sou Ribeiro de Borba, professor de filosofia, também de ciências políticas, sociais e culturais em geral. Essa é a minha história. Quando eu era pequeno, meus pais me apresentaram para um filósofo. O nome dele era Fluxo. E desde essa época, o fluxo do meu pensamento mudou. Eu me tornei capaz de viajar pelo tempo.
A realidade toda ao meu redor começa a se tornar um pouco transparente quando eu começo a pensar em filosofia. E parece que por detrás dela existem redes de pensamentos. E por detrás dessas redes existem as pessoas que pensaram nessas redes de pensamentos. Né? E se eu caminhar em direção a essas pessoas, atravessando essa pele transparente da realidade, aí atravessando essa rede de pensamentos, eu me rematerializo, eu renasço naquela outra época, naquele outro lugar, ao lado daquele filósofo, e me torno capaz de compreendê-lo. Agora, se eu volto... Temos vídeos em que eu falo sobre a mitologia, um pouco sobre o que ela é e meus posicionamentos em relação a esse tema. O pensamento mítico e a Professor filosofia. Erudita, Quem é esse personagem? Costuma ser usado aqui no português do Brasil basicamente, em é um três super-herói. sentidos diferentes. Um super-herói um pouco incomum. Ela é usada Começar primeiro porque ele é pra velho, valorizar careca uma coisa ou e vira alguém, bode. né? Eu tinha imaginado ele também meio barrigudo, pra ficar mais parecido com o bode ainda. Segundo, é usada num sentido crítico, não é? Como quando a gente diz isso aí não é real, é apenas um mito, é puro mito, é mero mito, né? E aí nesse sentido a palavra mito passa a ser sinônimo de falsidade, mentira, enganação. E a gente tem um terceiro sentido, um fenômeno cultural complexíssimo. E temos vídeos sobre a entropia, que é uma maneira de se entender a morte como uma tendência natural de todas as coisas à dissolução e ao fim. E esses vídeos sobre a entropia estão ligados com o resto pelo fato de que a filosofia e a mitologia são encarados por mim como duas maneiras que a humanidade encontra, entre diversas outras, para tentar fugir da entropia. Toda autoprojeção é um rasgar de si mesmo e um virar-se do avesso. Substâncias orgânicas vale passadas para a forma alimentar no ato de comê-las por parte dos seres vivos. Rasgam e viram do avesso no ato de prepará-las para serem comidas. A esse algo ainda ser vivo em questão as prepara para isso. Como ocorre uma projeção só vai se realizando sem necessariamente na forma alimento. Tais substâncias são digeridas contra um suporte que se lhe opõe. 16. No amor, necessário à busca de alteridades em muitos casos, o suporte é contra-projeção, quer dizer, uma projeção que vem do outro lado. E as projeções se definem como uma outra coisa de equilíbrio, cada pessoa suporte a outra, e elas se definem como outra coisa de equilíbrio. Ela não define outra suporte, ela não define outra suporte de equilíbrio. Não seja mais suporte do que projeção em relação à outra.